Shabbat Shalom, amados. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Ele que na sua bondade e misericórdia tem nos concedido esse privilégio de estarmos aqui nessa manhã mais uma vez, para ver na vida dos irmãos sua obra, aquilo que ele está fazendo, ouvindo da boca dos nossos irmãos, para demonstrar nossa gratidão. Quando nós nos deslocamos dos nossos lares, das propriedades nossas, para vir nos reunirmos juntamente com o povo do Eterno, e isso é uma demonstração de valorização, de gratidão, e que nós nos sentimos propriedade de Deus. Nós não somos proprietários dele, nós não possuímos a Deus, Deus nos possui. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Mestre, Ele é o nosso Deus. A Ele nós entregamos voluntariamente as nossas vidas e nos sentimos com necessidade de demonstrar fisicamente, na prática do dia a dia, a nossa gratidão. Porque a pessoa chegar aqui e dizer que está grato ao Senhor com palavras, isso é muito simples. A grande maioria das pessoas que acreditam na existência do Eterno fazem isso. Mas como Yeshua, no seu diálogo com a mulher samaritana, ele diz que os verdadeiros adoradores, ou os verdadeiros servos, ou os verdadeiros filhos de Deus, o adoram em espírito e em verdade. Nós o adoramos com tudo aquilo que nós fazemos, os nossos atos e palavras, atitudes, ou nós adoramos a Deus ou transgredimos, o aborrecemos por meio dos nossos atos. Por isso somos convidados a viver uma vida de constante vigilância, oração em espírito, como diz Yeshua, orar em todo tempo, para justamente não sermos surpreendidos pelo adversário de nossas almas. Nós vivemos uma vida de previsibilidade, uma pessoa que está pronta para enfrentar as adversidades, pronta para sofrer menosprezo porque é servo de Deus, uma pessoa que está pronta para ser agredida por causa da sua fé, por causa do nome do Senhor que está sobre a sua vida, uma pessoa que está pronta para enfrentar as lutas, seja elas quais forem, mas permanecer firme. Aleluia. Assim a vida do justo, do homem, da mulher que procura viver em justiça. Nunca ele vai perder a paz, porque ele já está pronto para enfrentar. Nós não vivemos o evangelho de mar de rosa. Nós aceitamos a proposta de vivermos a Torá. A Torá, amado, vai de encontro a todo o sistema religioso do mundo. Então, se nós não tivermos, como disse o nosso irmão Eurípides, se nós não tivermos a comunhão com Deus por meio da guarda dos mandamentos, nós vamos ser mais solitários do que os religiosos atuais, mais solitários. Por isso nós nos apegamos aos mandamentos, para nós termos o conforto dos santos e principalmente do Ruach HaKodesh, do Consolador, do Espírito do Eterno sobre a nossa vida. Me alegro pela presença de cada um dos irmãos, também do nosso irmão Francisco Fonseca, Francisco Fonseca, que está aqui conosco nesta manhã. Também nos alegramos com os amados irmãos que estão nos acompanhando lá no Travessão, a família do nosso irmão Domingos, a família do nosso irmão
Iago, a família Shimon, a família lá ali no sítio dos Bocós, né? Antônio Fernando e família, com certeza estão nos acompanhando também, os nossos irmãos lá em Cana dos Carajás, presbítero Ribamar, a família, a comunidade ali, também lá em Benfica, Murinim, diaconisa Cláudia, o presbítero Eloy, todos os demais, seus familiares, os demais irmãos e irmãs, que ali juntos servem ao Senhor, e os demais que estejam nos acompanhando por meio do YouTube, que o Eterno nessa manhã venha nos instruir, nos ensinar e nos elevar espiritualmente um pouco mais, a fim de que possamos, nessa semana que se inicia amanhã, possamos praticar um pouco mais de Torá, um pouco mais dos mandamentos. Amém, amados? Eu sei que nós tivemos uma semana de vitórias, de lutas, e o Eterno continua a nos surpreender com as suas maravilhas, com os seus feitos, e muito me alegra que Ele está abrindo a mente dos irmãos, os olhos espirituais, para ver os benefícios que nós conseguimos alcançar quando nós desistimos de ser religiosos e decidimos fazer Techuvá, retornar a Jerusalém, deixar a Babilônia de lado, viver o que o nosso Mashiach Yeshua viveu, mas os talmidins ali, os discípulos do primeiro século, quer guardar a Torá, quer guardar Shabbat, quer fazer separação entre o santo e o profano dos dias, separação entre o santo e o profano das alimentações, das nossas palavras, das nossas atitudes, tudo sermos zelosos, louvado seja o nome do Senhor. Isso nos traz muitas bravouras, muitas bênçãos da parte do Senhor nessa vida. As bênçãos que a Torá garante por meio dos mandamentos, tanto nos dá prosperidade espiritual, familiar, conjugal, financeira e saúde aqui na terra, longevidade de vida, como nos garante Molan Rabá. É uma bênção dúplica. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E nós vamos estar meditando nessa manhã na Paraxá de número, os irmãos sabem qual é a porção dessa semana? Porção de número 7, muito bem, irmão Francisco, porção de número 7. E essa porção, ela trata especificamente da experiência pessoal de Jacó com o Eterno. Jacó e o seu encontro com Deus. Eu sei que a grande maioria dos amados irmãos e irmãs já conhece esse texto, bastante lido, bastante ensinado, mas nós devemos estar sempre estudando, para nós irmos nos elevando, porque da maneira que você conhece mais de Deus, fica mais fácil para você se colocar na posição que os heróis da fé, aqueles que já viveram no passado, se colocaram e alcançaram de Deus as suas bênçãos e superaram dificuldades. O que está escrito nas Escrituras, como diz Rav Shaul, o apóstolo Paulo, é para testemunho, para nós, por meio do exemplo daqueles que prosperaram ao lado de Deus, possamos seguir, modelar a nossa vida de fé, de obediência ao Eterno, pelo exemplo dos heróis, e também tem o exemplo daqueles que preferiram ser os seus próprios deuses, preferiram viver da sua própria maneira, preferiram ignorar os mandamentos, a palavra, a ordem, os estatutos de Deus, para viver da sua maneira. Também tem o exemplo deles. Qual foi o seu fim? Como foi que eles viveram, morreram? Então, nós decidimos. Não é só porque nós aceitamos o Mashiach como um Salvador, como Cordeiro, cremos em Deus,
que nós não vamos decidir todos os dias nós decidimos entre santificar o nome do Senhor com as nossas vidas ou desonrar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor obedecendo os seus mandamentos ou jogar o nome dele na lama na nossa vida por meio da transgressão dos mandamentos. Porque infelizmente, na realidade, nós sabemos que existem crentes que eles procuram fazer o mal de propósito. Nosso meio, existem pessoas assim no meio do povo que se diz servir a Deus. Eles procuram causar conflito, eles procuram culpar os outros. Muitas vezes eles criam um problema, bagunçam uma coisa, cutuca alguém para poder trazer transtorno, para poder culpar, para poder trazer confusão. Nós sabemos que existe isso, e por sabermos disso, nós temos que estar sempre prontos para não nos deixar levar por essa influência do mal. Porque se a pessoa é uma pessoa que serve a Deus e se empresta a sua vida para o inimigo, para a carne, para os cheirinhos dos espíritos imundos, induzi-lo a fazer o mal contra a pessoa, outra pessoa de propósito, seja ela santo ou ímpio, nós sabemos que essa pessoa não conhece ainda a Deus. Porque a pessoa que conhece ao Eterno, ela vai procurar vigiar os seus passos, para que as suas palavras, as suas atitudes não tragam prejuízo para ninguém. Esse é o nosso papel de cada um de nós. Por isso, devemos ser simples, mas vigilantes, como disse Yeshua, prudentes, para que as nossas ações sempre venham beneficiar, principalmente aqueles que estão conosco no mesmo barco, segundo a mesma fé. A pessoa que tem tempo de servir a Deus, que assim não tem força para fazer isso, porque não tem guardado os mandamentos, tem vivido em transgressão, porque o inimigo de nossa alma só tem poder sobre quem está quebrando o mandamento. Quando, vou citar aqui uma passagem conhecida dos amados, quando Balaão foi amaldiçoar o povo estava em obediência, e o que saiu da boca dele? Bênção. Mas quando estamos em transgressão, a pessoa pode nos abençoar, mas o que vai vir é maldição. Por isso, existem pessoas, infelizmente, crentes, que se dizem crentes, que a vida deles é sempre a mesma. Conjugalmente, financeiramente, na saúde, nas suas amizades. Ninguém confia, né? Porque nós temos, confiança é coisa que se conquista. Se as pessoas não confiam em você, a culpa não é das pessoas, a culpa é sua. Existe sempre alguns que nunca vão confiar, porque estão possuídos pelo espírito maligno. A gente sabe disso. Tem pessoas que não conseguem se unir com a gente, amar as pessoas de coração, porque não são sinceros como eles dizem. O problema não está na outra pessoa, o problema está na pessoa que não consegue confiar. Agora, existem pessoas que você não sente segurança do espírito. Por quê? Justamente por causa da vida de Torá que essa pessoa não vive. E quando isso acontece, não é só 1, 2, 3 que tem desconfiança, insegurança com relação à pessoa. É muitas pessoas se sentem inseguras. E nós temos, se nós percebermos na nossa vida que as pessoas nos veem com esses olhos, nós temos que trabalhar na nossa vida. É nós que conquistamos a confiança, é nós que nos santificamos, é nós que moldamos o nosso caráter quando estamos dispostos a
guardar as disciplinas do Senhor, os mandamentos de Deus. Amém? E nós vamos agora embarcar nessa jornada juntamente com Jacó, e vamos aqui, esperamos que o Eterno nos dê aqui, instrução para a nossa jornada. Nós estamos fazendo também a nossa jornada. Nós estamos fugindo de Esaú, sim, fugindo do mundo, do sistema, fugindo de Babel. Nosso propósito não era igual Jacó, ir atrás de uma mulher, uma esposa, não, mas em busca de agradarmos dia após dia ao Eterno. Queremos também a nossa própria experiência com Deus, queremos nos encontrar pessoalmente com Deus, como Jacó se encontrou com Deus. E nós vamos ter que sair da zona de conforto. Uma coisa que nós aprendemos com a jornada de Jacó é que ele teve que haver um conflito em seu lar familiar para ele sair da zona de conforto. E quando ele sai da zona de conforto, após um dia de jornada, o que acontece? Ele chega naquele certo lugar, e que chamava-se Luz, e ele apelida de Betel, ele coloca o nome de Betel. Ele pega uma pedra. A situação de Jacó parece que ele saiu com a roupa do corpo, ele não levava nem uma mochila para botar como travesseiro, nem um bornal, uma foge, nada. E ele pega uma pedra daquele lugar para usar como travesseiro, e naquela noite, após uma jornada no deserto, solitário, não tinha um companheiro para ir dialogando, não, solitário, com certeza nessa jornada, ele que conhecia o Eterno, nós podemos usar a comparação do conhecimento de Jacó com o conhecimento de Jó, e conhecia o Eterno de ouvir falar, de estudar, com certeza, mas estudar, que segundo alguns estudiosos, ele aprendeu com Shem, que era o filho mais velho dos descendentes, que era descendente de Noé. Então ele conhecia o Eterno por meio das literaturas, por meio do testemunho do seu avô, do seu pai, da mãe, mas isso nunca será suficiente para mim e para você, alcançarmos o propósito que Deus tem para a nossa vida, desempenharmos o papel que Deus espera que nós venhamos desempenhar, se nós tivermos só o testemunho do fulano, do ciclano, do pastor, da pastora, de papai, de mamãe. Nós temos que ter a nossa própria experiência com Deus. O filho que sempre vive com o pai, sempre dentro de casa, dificilmente ele vai arrumar a sua própria família, a sua liberdade. E não venho dizer que ele vive com papai e mamãe porque ele ama papai e mamãe, não, porque tem medo de enfrentar o mundo. Ele está tão satisfeito no conforto, que ele sabe, se ele for criar a sua própria família, ele vai ter que levantar cedo, deitar tarde, ele vai ter que pagar boleto, ele vai ter que pagar feira, ele vai ter que pagar remédio, ele vai ter que pagar energia, ele vai ter que pagar combustível, gasolina, vai ter que arcar com as responsabilidades. Enquanto ele estiver dado debaixo da asa de papai e mamãe, ele está livre dessa responsabilidade. Em primeiro lugar, isso é para o homem uma vergonha e uma transgressão, porque está escrito: deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua esposa, e serão ambos uma só carne. Então a pessoa que quer viver totalmente ali debaixo da asa de alguém,
Ele está demonstrando quem Ele é, o tamanho da sua fé no Deus que Ele se diz servir. Uma pessoa assim, ela está disposta a vender a sua alma pela sua própria alimentação, pelo seu sustento. É um Saul dos dias atuais. O negócio dele é o estômago. Troca a sua vida eterna pelo prato de lentilhas, a sua herança, a sua primogenitura pelo prato de lentilhas. Então a zona de conforto é o lugar do fracasso espiritual. Quem busca conforto a não ser nos mandamentos de Deus, na vontade de Deus, está se autodestruindo no meio da comunidade e vai ser problema, vai ser um câncer no meio da comunidade. Que a hora certa o Eterno vai ter que fazer a cirurgia, se a pessoa não se converter, e separar e arrancar para não matar o corpo. O Eterno corta um dedo, corta uma mão, corta uma perna, para o corpo não ser destruído. Por isso nós temos que ter cuidado para não sermos doença no meio da comunidade. Pastor, mas todos nós pecamos, todos nós cometemos algum erro. Muito bem, você cometer algum erro, alguma falha, reconhecer, se converter, isso é natural para o justo. Mas permanecer repetindo, vivendo no mesmo pecado, isso é maligno, isso não convém aos santos, e nós é que devemos nos preocupar com isso. A minha preocupação não vai santificar você, a minha santificação não vai mudar o seu caráter, de maneira nenhuma. Não vai consertar a tua vida com a tua esposa, com Deus, com o teu marido, com o teu patrão, com o funcionário, não vai. Agora, se você se preocupar com você mesmo e deixar de se preocupar com a carne, com o sangue, e buscar conforto, prazer, alegria nos mandamentos de Deus, aí sim a sua vida vai dar um giro de 360 graus, vai mudar da água para o vinho. Não vai ser rapidão, não existe isso, mas você vai ascendendo de mandamento, porque cada mandamento que nós passamos a cumprir é um degrau na escada da ascensão que nós alcançamos. Se você só cumpre 2 mandamentos da Torá, só 2 degraus você está elevado acima do mundo de perdição. Mas se você guarda os 3 mandamentos, é 3 degraus acima do mundo de perdição que você está. Cada mandamento que você obedece, você vai se elevando e se aproximando do Eterno cada vez mais. Acontece esse episódio entre Jacó e Saul, que nós lemos na paraxá passada, estivemos aqui meditando, e ele é obrigado pela circunstância a deixar, por conselho dos seus pais, a deixar Canaã e ir para Harã. Nessa jornada, nessa caminhada, é que ele tem a sua primeira experiência com o Eterno. Os irmãos conhecem o texto, está aqui, começa no verso de número 10, a paraxá, e vai até o capítulo de número 32 e verso 3.
Mas eu separei alguns textos aqui, não foi todo, para nós estarmos dando uma lida bem rápido e estarmos aqui mastigando. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e pôs sobre o travesseiro e deitou-se naquele lugar. E sonhou: eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. Eis que os anjos do Eterno subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava acima dela. E disse o Senhor, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e a tua descendência, e tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Após ele sair da zona do conforto, peregrinar sozinho, a vida espiritual de cada um de nós é uma jornada solitária. Porque você está aqui, você pode estar aqui, eu posso estar aqui, mas posso estar solitário. Estou solitário, porque embora os irmãos façam parte da minha vida, a minha esposa, que é a pessoa que está mais próxima de mim, ela não pode, além do que fazer, me aconselhar e interceder por mim. A decisão é só minha. As pessoas podem influenciar? Pode, se eu ouvir. As pessoas podem influenciar? Pode, se eu seguir o exemplo. Nenhum dos irmãos, nenhuma das pessoas que estão ao nosso lado podem fazer mais do que os profetas fizeram, de que Yeshua fez, de que os discípulos fizeram, viver e aconselhar, e apontar o caminho, o que deve ser feito, mas a jornada é individual. A decisão sempre será tomada pessoalmente. Enquanto a pessoa não toma a sua decisão pessoal, por obediência a Deus, por respeito às pessoas que estão liderando, ensinando, seja pai, seja mãe, seja um obreiro da congregação, a pessoa somente vai alcançar aquilo que espera da parte de Deus, que deseja, quando ele aceitar de coração liderança, o exemplo dos santos, acima de tudo a palavra soberana de Deus. Jacó podia muito bem ter dito não para o seu pai, não para a sua mãe, em vez de ir para esse lugar, tomar outra direção. Afinal, ele era um adulto, não era um adolescente, era uma pessoa adulta. Mas não, diferente de muitos de nós, ele acata, ele recebe e ele faz o que seus pais mandam. Diferente de Esaú, ele prefere obedecer os seus pais, e obedecendo os seus pais, ele está obedecendo a Deus, porque o patriarcado, o sacerdócio estava sobre a vida de Isaac. Bendito seja o nome do Senhor. E ao deitar-se naquele lugar, ele esperava que ali seria uma noite difícil, porque baseado no conhecimento que nós temos da vida de Jacó, de Jacó, ele era um homem pacato, de tenda, ele estava em tenda.
diferente de Saul, que era um homem de campo, né? Com certeza andava quilômetros em busca de capturar a caça e tal. Jacó não tinha essa experiência, então seria pela primeira vez dormindo fora de casa uma experiência não tão boa, não tão confortável, na sua própria maneira de pensar, quem sabe, mas é o começo de um relacionamento eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele decide tornar-se, quando ele sai da sua casa, ele tem a oportunidade de dizer que ele mandava agora na sua própria vida, que ele era o Senhor da sua vida. Mas nós encontramos uma coisa linda, e cada um de nós devemos fazer da nossa vida como Jacó fez. Deus no sonho faz promessa. Deus aqui repete a promessa que já tinha havido feito para Abraão, seu avô, tinha feito para Isaac, seu pai, e agora faz para Jacó também. A promessa que aquela terra que ele estava deitado seria dele e dos seus descendentes, e que ele e a sua descendência cresceria para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e que na sua descendência todas as famílias da terra seriam benditas, seriam abençoadas. Nós vemos aqui Deus reforçando a sua promessa a respeito da grande importância de Israel para o mundo, para com todas as nações. O inimigo de nossas almas, aquele que se opõe a nossas almas, sabe tanto disso, que ele coloca o antissemitismo, o ódio de Israel, ele semeia isso nos corações das pessoas, para que os homens se afastem de Israel, para que os homens odeiem a Israel, para que vivam debaixo de maldição. Porque, como o Eterno disse, aqueles que te abençoarem serão abençoados, mas os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então, queridos, aleluia, Deus faz promessa naquele lugar. A melhor noite de sono que Jacó teve em toda a sua vida até então foi essa, porque aquela pessoa que partia com certeza destruído por dentro sentimentalmente, longe do carinho, do afeto de sua mãe, longe da estrutura familiar, do bem bom, da comida pronta, da cama arrumada, do conforto do lar. Ele está muito para baixo, mas como ele obedece papai e mamãe, que vivem no plano de Deus, Deus tem ali, por meio de um sonho, um encontro maravilhoso, levando conforto que só Deus pode dar, levando esperança que só Deus pode dar. A esperança, essa esperança que Deus dá, o homem não pode, tirando, aleluia, realmente do fundo do poço e o elevando, aleluia, para aproximar-se de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos de nós já passamos por momentos assim, momentos difíceis, momentos que tínhamos que tomar decisões importantes, onde estava em jogo a nossa vida espiritual, a nossa vida conjugal, e o Eterno, por meio do seu rua, estende-nos a mão, lembrando-nos do texto, o mandamento, e aquilo faz toda a diferença na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O verso de número 15, eis que estou contigo, o Eterno continua falando,
Te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Queridos, isso é lindo, eu acredito nisso, plenamente eu acredito nisso. Eu acredito que o Eterno nunca nos abandona, nunca nos deixa, nunca nos rejeita, de maneira nenhuma. Agora, muitas vezes, somos nós que o deixamos, nós trocamos, aleluia, a bondade de Deus por aquilo que o mundo nos oferece. Trocamos o amor de Deus por amor a um alimento, por amor a uma religião, por amor a uma pessoa, por amor a um objeto, por amor ao conforto carnal. Quando é que nós fazemos isso? Quando nós, em vez de obedecer o mandamento, nós transgredimos o mandamento, em busca de um conforto momentâneo, de um prazer momentâneo, tipo um prazer carnal, um alimento, um relacionamento proibido, com uma mulher ou com um homem, uma negociação onde o mandamento está dizendo não, e a gente insiste em fazer aquilo, aí que nós trocamos o amor de Deus, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, pelo conforto e o prazer momentâneo. Jacó vai passar nessa jornada um dos maiores testes da sua vida, uma das maiores provações da sua vida. Mas mesmo em terra estranha, longe do conforto do lar, do conselho de pai e de mãe, ele decide ser um homem justo, viver em obediência ao Eterno. E isso, amados, é um exemplo maravilhoso para nós. Nós estamos vivendo em galut, diáspora, afastados da terra de Israel. Espiritualmente falando, nós somos estrangeiros. Por quê? As pessoas aqui não falam a nossa língua, não servem o Deus que servimos, a nossa nação, a nossa cidade, o nosso bairro, nem a nossa parentela serve o Deus que servimos. Somos peregrinos, forasteiros, somos estrangeiros. Mas mesmo sendo estrangeiros, já que nós não podemos estar na nossa pátria, espiritualmente falando, o nosso Deus está conosco. Bendito o nome do Senhor. Nós não estamos órfãos, como disse Yeshua. Não, nosso Deus está conosco. Jacó tinha essa certeza, aleluia, após esse compromisso, nós vamos ver que ele vai fazer com o Eterno, e após o Eterno fazer essa afirmação aí, não vou te deixar, até que cumpra na tua vida tudo o que eu tenho falado. Deus não nos deixa, se nós não o deixarmos. Mas também Deus não se volta para nós, se nós não nos voltarmos para Ele. Como Ele disse por meio do profeta: chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós outros. Buscais e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Ninguém deve ler Bíblia apenas por devoção. Ninguém deve orar
apenas para cumprir um momento. Não, mas como nós fazemos, ler as Escrituras, ouvirmos um ensinamento, a atitude do nosso coração diante dos olhos do Senhor que vê, possa ser agradável. Estejamos ali vendo aquilo não para questionar a vida de alguém, não para apontar o erro de alguém, como muitos fazem, mas para aprender e, acima de tudo, para viver aquilo que estamos ouvindo alguém e ensinando. Quando formos orar, não para cumprir tabela, para mostrar que eu oro, mas realmente para buscar uma comunhão com o Eterno. Porque tem crente que ora, e eu não sei para que ele ora. A gente sabe o que é isso, né? Que quando estamos em transgressão consciente dos mandamentos, até as nossas orações são abomináveis diante de Deus. Temos que ter cuidado, porque senão vamos estar fazendo um sacrifício de tolo, e a nossa vida não vai ter mudança nem espiritual, nem nada. Pelo contrário, vamos ser uma vergonha dentro da congregação. Você já sentiu vergonha de crente? Pelo testemunho que a pessoa dá? Pois é assim. Se eu e você, que somos imperfeitos, nos envergonhamos de testemunho de certos crentes, imagine o Eterno nos seus erros, na sua perfeição. Mas nós não temos que ficar batendo com a língua no dente por causa do mau testemunho da irmã ou do irmão. Temos que nos preocupar conosco, a fim de não darmos o exemplo que ele, que ela está dando. Louvado seja o nome do Senhor. Acordando, pois, verso 16, Jacó do seu sono disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: quão terrível este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Aleluia. Eu não sei, amado, que tem pessoas falando de nós, crentes, que lê Bíblia, que ouve o ensinamento, e nunca os seus olhos se abrem para ver os seus defeitos, porque, amados, a libertação vai acontecer na nossa vida. Aquela libertação, aquela vida de alegria que nós desejamos, de santidade, de bênçãos, vai acontecer na nossa vida quando nós vemos nossos erros, e quando nós passarmos a tratar com os nossos defeitos. É incrível quando, conversando com pessoas, muitas vezes nos deparamos com a cegueira com relação a si mesmo. A pior cegueira é não vermos os nossos defeitos, porque costuma ser assim: quando nós não vemos os nossos defeitos, nós vemos os defeitos dos outros. Mas quando nós passamos a ver os nossos defeitos, nós nos esquecemos do defeito dos outros, porque, amado, os teus defeitos e os meus são suficientes para que toda a nossa atenção e dedicação vai ocupar todo o nosso tempo, o tempo que seria para nós falar da vida do outro, preocupar com a vida dos outros, se meter na família alheia, ser pedra de tropeço para o outro, causar problema para o outro, nós vamos perder, porque nós vamos cuidar dos nossos, de colocar a nossa vida no altar, nossa vida na presença de Deus, mudar a nossa vida de dentro para fora, a fim de que as pessoas nos vejam diferente.
rapaz, fulano era assim no ano passado, mas tu viu, esse ano ele está diferente, ela está diferente. Está vendo que a gente percebeu que ele está mais amável, a gente se sente bem ao lado dele agora, ao lado dela. Vê que ele parou de falar da vida dele. Ele parou, rapaz. Quando alguém chama a atenção dele, ele não sai mais murmurando, zangando, batendo o pé. Aceita com alegria. Isso é sinal de mudança. É isso que nós devemos buscar. Porque se santo, sal e luz, esse é o nosso papel, o nosso chamado para sermos diferentes nas nossas palavras, no nosso comportamento, a nossa maneira de tratar o ímpio, o santo, a nossa maneira de lidar com o eterno tem que ser diferente do ímpio, que é treva e que é insosso. Nós somos chamados para ser sal e luz. Jacó, diante da sua experiência, ele fica abalado no sentido da palavra, terrível este lugar. Essa é a casa de Deus, a porta do céu. Seus olhos são abertos por meio de um sonho. Algo que hoje nos nossos dias parece ser tão banal, tão irrelevante, tão insignificante. Mas um dos patriarcas tem a sua primeira experiência com Deus e a sua vida começa a ter uma guinada de convivência, de relacionamento com Deus a partir desse sonho. Verso 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou uma pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs como coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel, Bet-El, casa de Deus. E o nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se o Senhor for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. A pessoa muito bem, a pessoa pode ser filho de crente, foi para a reunião dos sábados, lê Bíblia, conhece de Gênesis Apocalipse, canta hino, ora, prega. Isso a pessoa pode fazer e não ter conhecimento de Deus, e Deus não ser o Deus dele. Jacó, acho que tem por volta aí dos seus 40 anos dessa época. Mas olha o que ele diz aqui. Pelas suas palavras, parece que Deus não é Deus dele. Ele, desde a sua infância, viu seu pai fazendo sacrifício, ensinando. Ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele guardava os mandamentos que o seu pai ordenava, Mas, pelo que ele diz aqui, parece que Deus não é o Deus dele. Sim ou não? Então é possível uma pessoa passe a vida toda congregando, orando, lendo Bíblia, cantando dentro da comunidade, e Deus não seja o Deus dele. Jacó, desde a sua infância, vivia na comunidade ali, e o seu pai, que era o sacerdote, o patriarca, ensinava, falava, ele guardava os mandamentos, mas Deus não era o Deus dele ainda. E ele faz esse voto:
após esse encontro que Deus teve com ele, por causa da sua obediência à ordem de papai e mamãe. E aí, ele faz esse voto. Se Deus fizesse isso, levasse ele nessa jornada, guardasse, desse pão para comer, veste para vestir, e tornasse ele em paz, ele pede 4 coisas para Deus. Deus seria o Deus dele. E depois continua dizendo: e certamente te darei o dízimo de tudo aquilo que me deres. É uma coisa específica. E eles seguem a sua jornada. O que vai acontecer, amados? Os irmãos conhecem, mas eu quero resumir. Ele vai e encontra-se, vai ao encontro de Labão, seu tio, e ali ele pede a filha de Labão, que é Raquel, em casamento. Ele é enganado por seu tio. Em seguida, ele trabalhou os 7 anos, né? Depois ele trabalha mais 7 por Raquel, porque o seu sogro-tio da Leia, uma desculpa que os irmãos sabem qual é, dizendo que não era o costume dar a primeira, a segunda antes da primeira. E ele trabalha 14 anos ali para Labão. Após os 14 anos, quando Yosef nasce, José, ele decide voltar para a sua terra. Vamos ver aqui o texto. Gênesis 31, verso 9. Assim Deus tirou do lugar do vosso pai e deu a mim. Isso aqui já no final. Mas quando nasceu José, ele decide ir, mas Labão vai e conversa com ele. Me diz aí, qual é o teu salário? Porque ele tinha trabalhado esses 14 anos sem ganhar nada, só comendo, só ganhava comida, ele e a família. Aí o Labão, esperto, vê que Deus o tinha abençoado. Depois que ele começou a tomar conta, Jacó começou a tomar conta do rebanho, os bichos não adoeciam, não morria de parto, tudo era abençoado, bem sucedido. Labão viu isso, percebeu e falou para Jacó: veja que o Senhor tem te abençoado, e eu tenho prosperado por causa de ti. Me diz aí qual é o teu salário. Aí ele vai e fala que os malhados, listrados e pintados ia ser o salário dele. E aí o Eterno o instrui. O Eterno instrui, dá um sonho para ele. Ele vê o que acontecia. Ele tira a casca das varas de zimbro, parece, coloca de frente o bebedouro das águas. Quando as cabras são cobertas, elas, olhando para aquelas varas, têm listrados, pintados e malhados. Mas isso foi ensinado por Deus. Por causa de quê, amado? Por que Deus fez isso com Jacó? Primeiro, pelo compromisso que Deus tinha feito com ele, e o compromisso que Jacó tinha feito com ele. E o tio de Jacó, Labão, que era enganador, trapaceiro. Então Deus, não adianta quanto o inimigo nosso tente nos destruir, nos causar mal, nos trazer problema. Não tenha medo daqueles que te odeiam, que te perseguem. Tenha medo de você ser perseguidor de alguém. De alguém, olha, como é que eu identifico que alguém é um problema para a minha vida? É quando aquela pessoa não sai da minha mente. Ela não é tua esposa,
não é teu marido, e ela sempre está na tua mente. Não é o teu filho para você se preocupar, a filha, e sempre está na tua mente. Ou você tem uma paixão, ou se você odeia, tanto faz. Isso é um problema para você. E não é nada, a pessoa não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O culpado não é a pessoa, é você. Sou eu. Porque a pessoa pode não fazer nada. E isso é uma coisa maligna. O inimigo usa para a pessoa se apegar ali, para viver uma vida perturbada, porque é transgressão. Transgressão. A pessoa muitas vezes nunca falou nada, né? Nunca fez nada, mas tudo que a pessoa faz aborrece. Ou tudo que a pessoa faz é maravilhoso, você gosta, você ama, tudo isso é coisa de raça. Nós não devemos nos apegar a ninguém que não seja esposa ou marido. A pessoa, o homem não pode se apegar a ninguém além da sua esposa com amor eros, com amor carnal, né? Como a mulher também a nenhum homem a não ser o seu. Também não pode odiar ninguém, seja quem for, ter ódio. Tudo isso faz a pessoa ser uma pessoa problemática, miserável, infrutífera em sua própria vida. Se você identifica que uma pessoa, quando fala te aborrece, causa mal, você conversa com os outros tudinho, tudo é tranquilo, na boa, mas você não consegue viver em paz de espírito com aquela pessoa, procure, sonde a sua vida. Tem algo errado. Tem algo errado. Tem algo errado. Nós que temos que nos analisar onde é que nós estamos deixando a desejar. Orar ao Senhor, perguntar ao Senhor para resolvermos essa situação, porque ela não convém aos santos. Jacó tinha tudo para odiar Lavã, sim ou não? A pessoa acabava de ter que trabalhar 14 anos sem ganhar nada, sem ganhar, todavia estava pagando, tinha feito lá com seu pai, um pai, o irmão não, porque o irmão vendeu a progenitura dele. Mas a pessoa, se ele fosse um homem, se ele não tivesse mantido a sua fidelidade a Deus, ele ia pagar com a mesma moeda. Como tem crente que faz, faz. Ele sabe que fulano não gosta disso, ele vai lá e faz aquilo só para aborrecer, só para implicar. Isso é pecado, amado. Justamente o que o diabo quer que a gente faça, pague com a mesma moeda, seja o nosso Deus naquela situação, deixe Deus de lado, nunca vamos prosperar. Nós temos uma lição de humildade, de compromisso com Deus, mesmo em terra alheia, lugar estranho de Jacó. Se dependesse de Lavã, Jacó ia sair de lá sozinho, da maneira que ele chegou. Nem os filhos e nem a mulher ele ia levar. Lavã é a característica de Rassatã, do inimigo de nossa alma. Só que esse combate hoje é aqui dentro de nós. Você decide se você vai honrar a Deus, você vai continuar sendo, o João vai com os outros, a Josefa vai com as outras. Você que decide. Ah, não, eu tô comendo caché, eu estou guardando o Shabat. Isso são obras externas. Agora, no palco das emoções, das decisões, na hora do conflito, é que nós demonstramos
precisamos. Na hora que algo é arrancado de nós, que nós perdemos algo, aí que nós vamos demonstrar se realmente temos um compromisso com Deus, ou se vamos nos defender que nem os ímpios fazem, que nem os ignorantes fazem, que nem os que não têm temor de Deus fazem. Jacó não. Jacó aceitou a situação, não revidou, não brigou, não ficou com raiva do seu tio, mas descansou na promessa de Deus. E trazia consigo a palavra de Deus. Você leva com você a palavra de Deus para tomar as decisões baseadas na vontade de Deus? Ou na hora do conflito, do vamos ver, você joga a palavra de Deus para lá e cata a palavra do velho Adão, da velha Eva e lança? Ele trazia consigo a palavra: eu não te deixarei até que faça cumprir na tua vida tudo o que te tenho prometido. Aconteceu isso. Meu sogro e tio me enganou, mas Deus prometeu estar comigo. Ele vai dar um jeito, Ele vai resolver. Vou continuar debaixo da obediência. Bendito seja o nome do Senhor. Essa deve ser a nossa atitude como discípulos de Yeshua, como povo de Deus. Bendito, se nós quisermos prosperar, porque na teoria todos querem prosperar. Se eu perguntar aqui quem é que quer prosperar, todos vão levantar as mãos, se possível até os pés, né? Para dizer que quer prosperar. Mas você está disposto a passar no teste? Você está disposto a deixar que Lavã está prosperando, está saindo na melhor, está ganhando, está te passando para trás? Porque era o que parecia. Para Lavã estava abafando, né? Quem sabe por trás até tecia os comentários: esse sobrinho é besta, é isso, aquilo, outro. Não sabendo que ele estava debaixo da promessa. E preferiu não reagir, não guardar rancor, ressentimento, não guardar mágoa. Ele preferiu seguir debaixo da bênção do Senhor. Chega o tempo, nesse período, né, Lavã tentou mudar o negócio de todo jeito, o salário dele. Mas como ele estava de bem debaixo da bênção, Deus o fez prosperar. O homem, dentro de 6 anos, ficou rico, só com os salpicados, malhados e pintados. Se Deus está com a gente, amado, adianta. A pessoa pode planejar, pintar, bordar, chamar Rassatã, chamar os secretários do Rassatã, chamar tudo, não vai dar certo. É por isso que a gente tem que se esforçar, deixar de ser besta, né? Deixar de tolice. A questão é ter um compromisso pessoal com Deus, não se esconder debaixo da religiosidade, da denominação, do título, da aparência. É preto no branco, amado, é sim ou não. Que passa disso é de procedência do inimigo, é mentira. Temos que viver a verdade. Você não tem que viver a minha vida, nem eu a sua. Viva a sua vida baseado no temor de Deus, na obediência e no amor. E quando você decidir isso, todos vão ver algo diferente em você. Os que estão cheios de cabelo vão ficar incomodados com você. Vamos sempre achar que você quer ser melhor, que você quer ser bacana. Na realidade não, você é, por causa daquilo que você vive de Deus na tua vida. Não vive mais você, mas Yeshua vive em você.
E aí, se você aconselha alguém, a pessoa prospera. Se você profetiza sobre alguém, Deus cumpre. Se você ora, Deus repreende a enfermidade. Aleluia. Se você planeja, você faz alguma coisa, coloca para vender, Deus abençoa. Se você faz um projeto, põe a mão, Deus faz prosperar. Por causa do teu compromisso com Deus. Que você sabe que você tem um compromisso pessoal. Independe de marido, de mulher, de pai, de mãe, de tio, de avó. É seu compromisso com Deus, sua experiência, sua vida com Deus, seu ponto que gira em torno da vontade de Deus. Não tem para o inimigo, não tem para Satã, não tem para os homens, não tem, porque quem manda nesse globo, nesse universo é El Elyon, o Deus Altíssimo, que você escolheu, que você disse que é o teu Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o Eterno, chega o tempo que o Eterno diz: olha, Jacó, eu tenho que voltar agora para a tua terra. Teu tempo aqui, esse estágio, tu já venceu, tu já passou nessa prova. Agora tu tem que voltar para a tua terra, para a casa do teu pai. Bendito seja o nome do Senhor. Abraão, o avô dele, teve que sair da casa da parentela, mas Jacó teve a sua experiência fora de casa. E Saul em casa foi problemático, trouxe decepção, trouxe amargura por meio das suas esposas, para Jacó, para Rivka, para Rebeca. Ismael foi um filho ímpio, mas Jacó, lembre-se, ele está com 20 anos fora de casa. Seu filho mais novo, mais velho, com certeza com seus 19 anos. Ele tem uma turma ajudando ele no gado, cuidando do rebanho e servindo a Deus. Ele cria filhos tementes ao Senhor, mesmo na terra estranha. Mas olha que desafio, vivendo em terra estranha, ele ensina, ele educa os seus filhos, ele ensina as suas mulheres também, e ele prospera. E o seu tio reconhece que Deus é com ele. As pessoas reconhecem que Deus é com você? As pessoas saem falando por aí: fulano, Deus é com aquele camarada, ele faz isso e isso. Ou você é daquele tipo: rapaz, ser crente igual aquele fulano, ou igual aquela fulana, veja só como ele é, seguir daquele jeito, eu não quero não. Tem que ter cuidado com isso. Você não pode culpar a ninguém pelos seus atos errados, nem eu. Porque as nossas ações são prova daquilo que vivemos no interior, daquilo que somos no quarto escuro da desobediência, aonde o Adão ainda reina, onde a Eva ainda é a senhora. Temos que ter cuidado, porque isso ainda pode te levar para o Egito, para a Babilônia. Enquanto houver uma área da sua vida onde você não tem o controle, o domínio que expõe a velha natureza, você tem um risco muito grande ainda de voltar ao cativeiro. Cada um de nós. Temos tempo ainda? Vamos lá.
Verso 9: assim, isso é Jacó falando para suas esposas: assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, levantei os meus olhos e vi em sonho, eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo do Eterno em sonho: Jacó? E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados e salpicados e malhados, porque tenho visto que tudo o que Labão tem feito. Eu sou o Eterno de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Eu estou aqui, Jacó, eu não te abandonei, eu estou cumprindo o que te prometi, e tu fez um voto comigo. Não é porque o fulano está te enganando ou te trapaceou que eu te abandonei. Agora, não engana, não trapaceia, seja sadique, seja justo. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna a terra da tua parentela. Coisa boa é quando nós admitimos ser guiados pelo Senhor. Não tem nada que nos pare, não tem nada. Bendito seja o nome do Senhor. No terceiro dia foi anunciado a Labão. Aí já ele sai, né, amado? Ele vai embora. Aí no terceiro dia Labão sabe que ele tinha saído. Labão foi tosquear com 3 dias de viagem, seu rebanho. Ele aproveitou a brecha, né, e saiu. Então tomou consigo os seus irmãos, atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias, alcançou-o na montanha de Gileade. Labão foi decidido a matar Jacó. Labão estava decidido a matar Jacó, trazer o rebanho, trazer as filhas e os netos. Mas aí o que acontece? Por quê? Mas não está escrito isso, pastor. Não precisa estar escrito, mas está explícito por causa que Deus chama a atenção de Labão. Se Labão tivesse só a intenção de ir lá e conversar com Jacó, e se lamentar, você acha que Deus ia aparecer para ele, ia falar com ele? Um idólatra, que nem Labão? De maneira nenhuma. Deus não perde tempo. Deus não é que nem a gente fica jogando conversa fora, não, amado. Verso 24: veio, porém, o Eterno a Labão, o arameu, em sonho, de noite, e disse-lhe: guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem e nem mal. Aleluia. Oh, glórias ao Eterno. Se nós tivermos temor em nosso coração, nós vamos procurar encrenca com ninguém. Servo de Deus. Hoje em dia falta respeito, falta consideração no nosso meio, falta honra. E a coisa está tão séria, amados, que até mesmo os que convivem conosco procuram nos desonrar, difamar o nosso nome. Sabe o que isso é? Falta do temor de Deus. Porque nós não devemos procurar difamar, degrinir, nem mais do ímpio que está fundado no pecado, quanto mais daqueles que estão vivendo e que nos faz bem, amado.
Temos que vigiar com isso, porque muitas vezes perguntamos por que nós temos essa vida de sempre? Por que todos nos veem assim diferente? É porque você não é santo, meu irmão, minha irmã. Você não procura dar um bom testemunho, você é uma fraude espiritual. Mas graças ao Eterno que hoje é dia de se converter, de se arrepender, de fazer techuvá, de mudar essa vida. Desde que você aceite a verdade das Escrituras, da palavra de Deus. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Em vez de você ou eu tomar as nossas próprias dores, lutar as nossas lutas, vamos permitir que Deus fale por nós, que Deus seja o juiz entre nós e aquele que se levantou contra nós. Porque aqui Deus está sendo juiz. Olha, Labão, não fale bem e nem mal para Jacó. Raquel e Lia, quando o Jacó foi falar com elas a respeito da saída da terra, ela diz, então respondeu Raquel e Lia disseram, ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considerou ele como estrangeiro, pois vendeu-nos como de todo o nosso dinheiro, comeu todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai, nossa e dos nossos filhos, agora, pois faze tudo o que Deus te mandar. Aleluia. As mulheres dele se uniram com ele na ordem de Deus e aceitaram. Então levantou-se Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos e partiu. Obedecendo, né, amado? Debaixo da bênção de Deus. Debaixo da bênção de Deus. Se você está debaixo da bênção de Deus, não existe empecilho, não existe muralha, não existe miséria, não existe enfermidade. Tudo Deus vai resolver. Vão vir? Vão. Mas Deus vai resolver. Deus vai resolver. O inimigo vai te levantar? Vai. Mas Deus vai dar vitória. Né? A sua vida tem que mudar. Da água para o vinho. Se você está servindo a Deus, tem que mudar. Tem que mudar, tem que haver prosperidade visível, palpável. Ah não, Deus só dá bênção espiritual, isso é uma desculpa para viver uma vida de miséria. Deus, o próprio Yeshua diz, falando em nome do Eterno, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham abundante. Como é que a gente vai cumprir, amado, o mandamento de sedacá, de ajudar o pobre, se a gente é miserável? Porque ajudar as pessoas necessitadas é mandamento, não é quando me dá vontade no coração, não, é mandamento. Na realidade, é uma coisa que nós temos que fazer na hora do Kiddush, nós temos que fazer uma caixinha para depositar oferta para os necessitados. Todos vocês na casa de vocês, no sábado, nem não tiver dinheiro, não tiver, tem que ter 10 centavos, R$1, 50, 100, faça a caixinha no final do mês, todo culto de ceia você vai trazer para cá e nós vamos depositar esse dinheiro para uma hora de necessidade. Apareceu algum irmão necessitado, precisando de um remédio, precisando, por exemplo, está numa situação difícil porque ele não tem trabalho, está precisando de um aluguel, atrasou porque não tem trabalho, ou porque está doente, ou a energia, ou o gás, nós temos esse dinheiro à vontade de toda a comunidade para poder ajudar. A partir de hoje, no próximo sábado, lá na sua casa, você vai separar essa oferta. Eu vou separar aqui também, todos nós. Outra coisa,
A igreja tem a sua própria conta agora. Graças ao Eterno, a conta foi aberta. Os irmãos não vão mais mandar na nossa conta dinheiro que é da igreja. Se mandar porque é uma bênção que você está dando para a pastora ou para o pastor. Mas dízimo, oferta, vão ser colocadas, oferta da primícia, oferta voluntária, né? Vai ser colocada na conta da igreja. E eu falei com o nosso tesoureiro, eu acho que ele já fez, já postou no grupo da igreja, né, o link para o depósito, o número da conta. Eu acho que já postou até um áudio lá, né, instruindo os irmãos. Bendito seja o nome do Senhor, porque isso é mandamento. Eu não posso cumprir o mandamento. Tem mandamento que eu preciso de condições financeiras para poder cumprir. Há mandamento que eu preciso, né, aleluia, de saúde para poder cumprir. Está entendendo? Mandamento que eu preciso de uma esposa para poder cumprir. As irmãs precisam do marido. E assim, são condições. E se você não tem aquela condição, você não vai cumprir aquele mandamento. Você vai estar transgredindo o Eterno. É sério, amado. Por isso que ninguém quer guardar a Torá por aí afora, né? Mas as bênçãos são transbordantes, santo dita. Bendito seja o nome do Senhor. Jacó, Labão chega lá com aquela turma, aí Jacó vai conversar com ele. Raquel, os irmãos sabem que ela furta os ídolos do pai. Ele anda por dentro revistando lá e não acha nada. Aí Jacó vai chamar a atenção dele pela primeira vez, né? Estes 20 anos eu te servi, estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, não comi os carneiros do teu rebanho, não trouxe eu despedaçado, eu o pagava, o furtado de dia, o furtado de noite, da minha mão o requererias. Estava eu assim, de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono fugia dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, não fora comigo, por certo me despedirias agora vazio. Com certeza, Labão ia despedir ele com a roupa do corpo, e ele reconheceu isso. Quando é que nós vamos ser gratos a Deus por aquilo que Deus proporciona por meio das pessoas? Quantos de nós muitas vezes comemos do pão que é dado ao irmão, à irmã, ainda falamos mal, ainda criticamos, ainda odiamos, queremos trazer problema? Essas pessoas estão debaixo de maldição, amado, enquanto não fizerem um concerto com Deus. Labão fez de tudo para ser pedra de tropeço na vida de Jacó, mas por causa da sua comunhão com Deus, do seu coração sincero, tanto para Deus, para com Deus, quanto para ele. Está vendo aqui? O despedaçado, o que o lobo comia, ele pagava. Nem uma cabra abortava, porque o que abortava, ele pagava. Era como se não tivesse morrido nenhum cordeiro. Ele foi justo com o injusto, mesmo sabendo a injustiça do seu sogro e tio, ele foi justo. E nós procuramos
Muitas vezes as pessoas boazinhas para nós, se fulano merece, nós ser justos, ele está me trapaceando, né? Ele tirou 2 de mim, eu vou tirar 5 dele. Deus está vendo que ele está me roubando, eu vou roubar também. E quando é ímpio a gente nem liga, mas quando é crente, a pessoa está fazendo bem, está ajudando muitas vezes, e a pessoa está usando de fraude, de engano, de mentira. Amado, está debaixo de maldição. Está debaixo de maldição. Não queira se aproveitar da bondade de ninguém. Mas o cara não está fazendo esforço, não está pagando preço, não plantou, não fez isso, não cuidou nem nada, e está comendo o que é alheio. Deus vai cobrar, meu irmão. Deus vai cobrar, minha irmã. Mas por que, pastor? Porque Deus não quer que você viva na vida do miséria. Você está comendo a bênção do outro, isso não é teu. Deus não quer que nenhum de nós viva de pendurado, como sanguessuga, como carrapato dos outros, não. Porque Deus tem uma bênção para cada um de nós, e grande. E é pecado não tomar posse da nossa bênção. Por que não estamos tomando posse? Porque estamos transgredindo os mandamentos de Deus. A única muralha que nos impede de acessar a terra prometida, a bênção, a prosperidade, os tesouros do céu, são os nossos pecados de má divisão entre nós e o nosso Deus. Não é o Labão que vai impedir você de prosperar. Nós temos aqui na vida de Jacó. Quando Labão vinha do caju, a tempo que Jacó já vinha da castanha já, porque Deus estava com ele. Oh, aleluia. E ele estava mantendo o seu voto, sua obediência, a sua fidelidade, entregando na mão daquele que julga justamente segundo o propósito do coração. Então deixe de falar quem falar, deixe de perseguir quem queira te perseguir, mas guarda os mandamentos. Seja sincero entre você e Deus e o próximo. Agora não use de engano para com o próximo. Não seja falso para com o próximo. Não queira problema para o próximo, porque você está plantando para colher. Jacó plantou justiça, fidelidade, sinceridade, honestidade, e ele sai de lá rico, poderoso. Labão se assanha para querer fazer o mal contra ele. Deus, para aí, mano. Isso aí é meu. Não é bagunçado assim não. Não diz mal nem bem com ele. Ó. Mano, vale a pena ser fiel. Vale a pena se submeter à vontade de Deus. Se o Deus de meu pai Abraão, o Deus de Isaac, não fora comigo, por certo me desampararias, agora me despedirias vazio. Deus entendeu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Maravilha! Já pensou? Isso é que é servir a Deus. Jacó cometeu falhas e ele cometeu, errou, né? Mas ele fez desculpar. Nós vamos cometer erros, vamos cometer falhas. Por quê, né, irmão Francisco? Porque nós estamos aprendendo. Nós vamos cometer uma vez e vamos nos converter, porque nós queremos viver debaixo da bênção, não da maldição. Queremos viver em comunhão com Deus, não separado pela muralha do pecado, da desobediência. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, isso aqui é para nós analisar a trajetória da nossa vida. Toda vez que nós participarmos do estudo, do ensinamento, seja aqui ou seja no estudo que você está vendo na internet,
é para você ver a sua vida. Eu estou olhando para a minha vida, eu estou ouvindo alguém falar do eterno, eu estou olhando para a minha vida. Eu estou ensinando os irmãos aqui, estou olhando para a minha vida, porque meu desejo é alcançar as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, tanto nessa vida como no Olam Rabá. Então, se eu não estiver me confrontando pessoal com a palavra de Deus, se eu buscar conforto, água, sombra e água fresca nessa vida, amado, no sentido pessoal, eu vou afundar. Em vez de eu ser abençoado como Jacó, eu vou ser amaldiçoado como Esaú, como Esaú. Você quer a bênção de quem? De Esaú ou de Esaú? Você decide. Eu quero a bênção de Jacó, não de Esaú, de Saul. E nós sabemos qual é o caminho para a bênção. Comunhão com Deus, obediência a Deus. Não deixar que o nosso coração, por causa daqueles que querem se aproveitar de nós, se carregue de ódio, se carregue de raiva, de implicação, de intriga. Nós removemos e deixar que Deus tome as nossas dores, que Deus seja o nosso juiz entre nós e aquele que se levanta contra nós, se é quem está se levantando, porque quem está em desobediência, Deus levanta os inimigos contra nós, Deus suscita inimigo contra nós quando nós estamos em desobediência, e nós vamos cair diante do nosso inimigo. Quando nós estamos na bênção, um de nós faz 100 correr, e 10 faz 1 milhão correr, 1000 correr. Mas quando nós estamos em desobediência, uma folha põe a gente para fugir, para correr. Nós vivemos aí paz de espírito. Tem aquela pessoa que não consegue viver sozinha, morar sozinha, tem medo de tudo. Por que, amado? Isso é o terror enviado pelo Eterno sobre a vida dele e dela. Não tem paz. É Deus que diz: vocês andarão apalpando o meio-dia, vocês viverão com pavor no coração, com medo. Uma folha vai cair, vocês vão pensar que alguém estão querendo matar vocês. Tudo isso é prova da desobediência que ele está vivendo e que Deus enviou. Deus levanta os inimigos para punir a nossa transgressão, para que a gente tropece, caia, sozinho. Deuteronômio 28, a parte das maldições, é isso. Agora, quando nós estamos em obediência, aí o negócio é outro. O inimigo vem por 7 caminhos contra nós, vem por um caminho contra nós, por 7 eles fogem. E eles mesmos caem e se destroem sozinhos. Porque Deus, em vez de estar com nossos inimigos, está conosco para nos fazer prosperar. Nós estamos em obediência, desobediência consciente. Deus vai estar com os nossos inimigos para nos destruir. Quem decide se Deus vai estar conosco ou os nossos inimigos é quem? Somos nós. Você decide se quer que Deus esteja com você ou com os seus inimigos. Eu decido se quero que Deus esteja comigo ou com os meus inimigos. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Vamos estar nos colocando de pé quando nós estamos fazendo uma tefilá. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Pai, nós te agradecemos por esse momento, onde temos aprendido um pouquinho mais. Aqueles que abriram o coração e suas mentes e desejosamente querem aprender para crescer espiritualmente, para verdadeiramente tomar posse das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Aleluia, Pai, ajude a cada um de nós a executarmos na nossa vida pessoal a tua divina e santa vontade. Obrigado, Pai, por tudo, no nome do Mestre Yeshua. Fica conosco para sempre.
ó Todo-Poderoso, não nos deixe sair daqui sem a tua presença. Em nome de Jesus nós te pedimos.